Quem eram os filhos de Deus antes de Adão? O mistério oculto da criação. Imagine um mundo antigo, repleto de mistérios e histórias que desafiam nossa compreensão. No livro de Gênesis, capítulo 6, surge uma menção enigmática. Os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e deram origem a uma linhagem de gigantes, os Nefilins. Mas quem eram esses filhos de Deus? Seriam anjos, seres divinos ou uma linhagem humana especial? A Bíblia não explica claramente, e isso abre um leque de interpretações que vão desde o espiritual até o extraterrestre. Por que esse tema foi deixado tão obscuro? O que os autores bíblicos sabiam que não foi totalmente revelado? Enquanto refletimos sobre isso, uma pergunta ainda maior surge. O que aconteceu antes de Adão? Será que a criação humana foi apenas um capítulo em uma história muito mais antiga? E se os filhos de Deus fossem, na verdade, anjos que desceram à Terra? Essa teoria nos leva a um dos enigmas mais perturbadores da história bíblica: a rebelião celestial. A ideia de que os filhos de Deus eram anjos caídos é uma das interpretações mais fascinantes e controversas. Segundo o livro de Enoque, um texto apócrifo, um grupo de anjos, liderados por um ser chamado Semjaza, decidiu abandonar o céu e descer à terra. Esses anjos, conhecidos como vigilantes, teriam se relacionado com mulheres humanas, gerando os Nefilins. Mas por que anjos, seres espirituais, se rebelariam contra Deus? O que os levou a cruzar essa fronteira proibida? E mais, se essa teoria estiver correta, o que aconteceu com esses anjos após o dilúvio? Será que sua influência ainda pode ser sentida hoje? Enquanto exploramos essa teoria, uma nova camada do mistério se revela: os Nefilins, os gigantes que surgiram dessa união proibida. Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. Mas quem eram de fato esses gigantes? E por que sua existência é tão crucial para entender o que aconteceu antes de Adão? Os Nefilins são descritos como gigantes, seres de força descomunal que aterrorizavam a terra antes do dilúvio. Mas eles eram apenas criaturas físicas ou havia algo mais em sua natureza? Alguns estudiosos sugerem que os Nefilins eram híbridos, uma mistura de DNA angelical e humano, o que explicaria sua força e tamanho. Outros vão além, propondo que eles eram a encarnação do mal, fruto de uma corrupção espiritual sem precedentes. Curiosamente, mitologias de diversas culturas, como os gregos, os sumérios e os egípcios, também falam de gigantes e semideuses. Será que todas essas histórias têm uma origem comum? E o que aconteceu com os Nefilins após o dilúvio? Eles foram completamente exterminados ou deixaram um legado que ainda persiste? Enquanto tentamos decifrar esses enigmas, uma nova questão emerge: como Adão se encaixa nessa história? Afinal, Adão foi o primeiro homem, ou havia algo antes dele? E por que sua criação parece ser tão diferente de tudo o que veio antes? Adão é frequentemente visto como o primeiro homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas e se sua criação não foi o início, mas sim um recomeço? Algumas teorias sugerem que Adão foi criado após um período de caos, quando a terra estava corrompida pelos filhos de Deus e os Nefilins. Nesse contexto, Adão representaria um novo projeto divino, uma tentativa de restaurar a ordem em um mundo mergulhado no caos. Mas por que Deus escolheu criar Adão de forma tão diferente? O que havia de especial no DNA de Adão que o distinguia dos seres que o precederam? E mais, se Adão foi criado para ser perfeito, por que a humanidade ainda carrega traços de imperfeição? Enquanto refletimos sobre essas questões, somos levados a um novo mistério: o que existia na Terra antes de Adão? E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar. Vamos conversar. E se houvesse uma civilização inteira antes de Adão, uma sociedade que foi apagada da história?
E se a criação de Adão não foi o início de tudo, mas sim um recomeço após um colapso, a ideia de um mundo pré-adâmico sugere que a Terra já era habitada antes da chegada de Adão. Alguns teólogos e estudiosos propõem que os filhos de Deus e os Nefilins faziam parte dessa civilização antiga, que foi destruída por causa de sua corrupção. Mas o que essa civilização era? Seriam humanos primitivos, seres angelicais ou algo completamente diferente? Evidências arqueológicas, como estruturas megalíticas e artefatos inexplicáveis, parecem apontar para uma história muito mais antiga do que a Bíblia descreve. E se o dilúvio foi apenas um dos muitos resets divinos? O que mais foi apagado da nossa história? Enquanto exploramos essa possibilidade, uma nova pergunta surge. O que levou à rebelião celestial que pode ter desencadeado tudo isso? E se a queda dos filhos de Deus não foi apenas um evento terrestre, mas uma guerra cósmica que afetou o céu e a terra? A queda de Lúcifer é um dos eventos mais dramáticos da teologia cristã. Mas, e se essa rebelião celestial estiver diretamente ligada aos filhos de Deus e ao surgimento dos Nefilins? Segundo algumas interpretações, os anjos caídos que seguiram Lúcifer foram os mesmos que desceram à terra e se uniram às mulheres humanas. Essa conexão sugere que a rebelião no céu teve consequências diretas na terra, corrompendo a criação divina e levando ao caos. Mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? E qual foi o papel de Lúcifer nessa história? Será que ele ainda exerce influência sobre o mundo hoje? Enquanto tentamos entender essa trama celestial, somos levados a outra questão intrigante. Como a linhagem de Sete e Caim se relaciona com tudo isso? E se a divisão entre as linhagens de Sete e Caim for a chave para entender o conflito entre os filhos de Deus e os filhos dos homens? Vamos continuar, mas antes, percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. A Bíblia descreve duas linhagens principais após Adão: a de Sete, associada à obediência a Deus, e a de Caim, marcada pela violência e rebelião. Alguns estudiosos sugerem que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, enquanto os filhos dos homens vinham de Caim. Essa divisão poderia explicar o surgimento dos Nefilins, como resultado da união entre essas duas linhagens. Mas por que essa mistura foi tão problemática? O que havia de diferente no DNA ou na espiritualidade dessas linhagens? E mais, por que Deus permitiu que essas duas linhagens coexistissem, sabendo que isso levaria à corrupção? Enquanto exploramos essa teoria, uma nova camada do mistério se revela: o dilúvio como uma resposta divina a essa corrupção. Mas o dilúvio foi realmente o fim dessa história, ou apenas um capítulo? Em um conflito muito maior, o dilúvio é frequentemente visto como um evento de purificação, uma resposta divina à corrupção causada pelos filhos de Deus e os Nefilins. Mas e se o dilúvio foi mais do que isso? E se ele foi um reset cósmico, uma tentativa de restaurar a ordem em um mundo que havia se tornado irreconhecível? A Arca de Noé é um símbolo de salvação, mas também de um novo começo. Por que Noé e sua família foram escolhidos? O que os distinguia da corrupção generalizada? E mais, o dilúvio realmente eliminou todos os vestígios dos Nefilins e dos filhos de Deus, ou alguns sobreviveram e continuaram a influenciar a humanidade? Enquanto refletimos sobre essas questões, somos levados a um novo mistério. O que as culturas antigas, fora da Bíblia, têm a dizer sobre esses eventos? E se as histórias de gigantes, deuses e semideuses em outras culturas forem ecos do mesmo evento descrito na Bíblia? A história dos filhos de Deus e dos Nefilins não é exclusiva da Bíblia. Em culturas ao redor do mundo, encontramos mitos surpreendentemente semelhantes. Os gregos falavam de deuses que se relacionavam com humanos, gerando semideuses como Hércules. Os sumérios descreviam os Anunnaki, seres divinos que desceram dos céus para interferir na humanidade. E os egípcios tinham suas próprias histórias de deuses e gigantes. Será que todas essas narrativas têm uma origem comum?
E se os filhos de Deus fossem uma memória coletiva de um evento real que aconteceu em um passado distante? O que essas histórias revelam sobre a natureza desses seres e seu impacto na humanidade? Enquanto exploramos essas conexões, uma nova questão surge. Como a ciência moderna pode lançar luz sobre esses mistérios? E se a genética e a arqueologia pudessem nos ajudar a decifrar o enigma dos filhos de Deus e dos Nefilins? Avanços na genética e na arqueologia têm levantado questões fascinantes sobre a história da humanidade. Alguns pesquisadores sugerem que o DNA humano contém marcadores inexplicáveis, que poderiam indicar uma intervenção externa no passado distante. Será que esses marcadores são vestígios dos filhos de Deus? Além disso, descobertas arqueológicas, como esqueletos gigantes e estruturas megalíticas, parecem desafiar nossa compreensão da história. E se essas descobertas forem evidências de uma civilização antiga que coexistiu com os Nefilins? A ciência pode nos ajudar a entender o que realmente aconteceu antes de Adão? Enquanto refletimos sobre essas possibilidades, somos levados a uma nova pergunta. Qual era o propósito espiritual desses seres? E se os filhos de Deus fossem mais do que apenas seres físicos, mas também mensageiros ou governantes com um propósito divino? Além de sua natureza física, os filhos de Deus carregavam uma dimensão espiritual profunda. Eles eram mensageiros divinos, governantes ou algo mais? Algumas teorias sugerem que eles foram enviados para guiar a humanidade, mas acabaram se corrompendo. Outras propõem que eles eram parte de um plano maior, um experimento divino que deu errado. Mas por que Deus permitiria que esses seres interferissem na criação? E qual era o impacto espiritual de sua presença na Terra? Enquanto exploramos essas questões, somos levados a refletir sobre o legado desses seres em nossa cultura e religião. E se o mistério dos filhos de Deus ainda influencia nossa compreensão da espiritualidade e da história hoje, o mistério dos filhos de Deus e dos Nefilins deixou uma marca profunda na cultura e na religião ao longo dos séculos. Desde obras de arte renascentistas até filmes modernos, a ideia de seres divinos interagindo com humanos continua a fascinar e intrigar. Na religião, esse tema é central para entender conceitos como o pecado original, a queda da humanidade e a redenção. Mas por que essa história ainda ressoa tanto conosco? O que ela revela sobre nossa busca por significado e nossa relação com o divino? E mais, o que ainda está por ser descoberto sobre esse mistério? Enquanto refletimos sobre essas questões, somos levados a uma última pergunta. O que o futuro reserva para nossa compreensão dos filhos de Deus? Vamos continuar. Mas antes, percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. E se novas descobertas científicas ou espirituais pudessem revelar a verdade por trás desse enigma milenar? Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.